Bem, pessoal, vamos aqui para a questão 178, né? Nessa questão aqui nós vamos desenvolver um pouco de geometria analítica. E ele fala o seguinte, ó, o texto, né? O geriatra que atende o avô de Débora recomendou que ele fizesse caminhadas de 1,5 km diariamente em ritmo leve para evitar problemas de saúde e manter a disposição para as tarefas cotidianas. Esse 1,5 aqui já é uma informação importante para a gente nesse texto, né? Então, o avô dela tem que andar 1,5 km diariamente. Beleza. Assim, Débora acompanhou seu avô todo fim de tarde nos exercícios que faz em um parque da cidade onde moram. Nesse parque, a pista tem formato circular. Então, existe uma pista aqui, que essa pista tem um formato circular, né? E o avô dela vai andar nessa pista. Mas elas não sabem qual é o comprimento dela, da pista, né? No caso, para determinar tal comprimento, Débora utiliza então um mapa digital interativo para ter uma visualização aérea da pista, fixando seu centro na origem, né? Então, a pista é fixada o centro dela na origem, né? No ponto 00 e determinando as coordenadas de somente um de seus pontos, a saber, 3 metros e 4 metros. Beleza. Pede para considerar o π como sendo 3,14, né? A gente vai utilizar ele nessa questão também. Então ele quer saber o menor número de voltas inteiras, né? Que o avô de Débora deve dar na pista para cumprir a recomendação médica. Beleza. O que acontece, né? Existe uma pista circular, né? Vou colocar aqui um círculo. Existe essa pista circular. De modo que o avô de Débora vai ter que andar nessa pista algumas vezes até completar, né? 1,5 km, né? Porque é a recomendação diária. Aí o que acontece? Débora não sabe qual é o comprimento da pista, né? Ou seja, quem é o valor percorrido quando se dá uma volta. Só que aqui a gente tem um círculo, né? Então a gente tem uma circunferência. Então, se eu quiser saber o comprimento da pista, basta utilizar a regra da equação da circunferência, que é 2π vezes o raio. Beleza? Então, nós podemos utilizar essa regrazinha aqui. Tranquilo? Só que para encontrar o comprimento da pista, né, eu tenho que ter o raio. E quem é o raio dessa pista, né? Nessa situação. O que foi que Débora fez, né? Débora, ela fixou aqui o círculo, né? Ela fixou o círculo aqui num plano cartesiano, né? Para encontrar o raio. Como assim, ó? Ela colocou o centro da pista como sendo, por exemplo, o centro do plano cartesiano, né? E o centro do plano cartesiano a gente sabe que é a origem e as coordenadas da origem, né? É o ponto 0, 0, beleza? E além disso, ela encontrou outro ponto desse círculo, né? Lembrando que aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y. Ela encontrou outro ponto. Quem foi o outro ponto? 3 e 4. Ou seja, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3. Esse carinha se conecta no 4. Aqui é 3 e aqui é 4. 1, 2, 3, 4. Beleza? Esse aqui é o outro ponto do círculo, né? Beleza? Aí o que acontece? Esse segmento aqui do centro a um dos pontos da circunferência do círculo, ele é o que a gente chama de raio, né? Tá certo? Então esse carinha aqui é o raio da minha circunferência, o raio do meu círculo. Então o meu primeiro problema é encontrar o raio desse círculo. Só que nesse caso aqui ficou bem tranquilo, né? Por quê? Porque aqui na base, né, eu já tenho um lado do triângulo retângulo, que é 3, né? Essa partezinha aqui de baixo, essa parte que eu vou destacar aqui, ó, até esse carinha bem aqui, ela é 3 metros. E essa partezinha aqui de cima, né?
essa partezinha que eu estou destacando, ela vale 4 metros. E aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, ou seja, eu tenho um triângulo retângulo. Se eu tenho um triângulo retângulo, eu posso aplicar aqui nesse triângulo retângulo o teorema de Pitágoras para encontrar o raio. Então, o raio ao quadrado é 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, o raio ao quadrado é 9 mais 16. O raio ao quadrado é 25. Então, o raio é a raiz de 25. Então, o raio é 5, ou seja, 5 metros, né? Então, o raio dessa pista circular vale exatamente 5 metros. O que é que isso significa? Isso significa para a gente, né? Isso significa para a gente aqui que o comprimento da minha pista é 2 vezes π vezes 5, que é igual a 10π. Só que ele fala bem aqui que o π, né, a gente vai utilizar ele sendo 3,14. Quando eu multiplico 10 vezes 3,14, eu vou obter aqui que o comprimento da minha pista é 31,4 metros. Esse é o comprimento da pista, né? Então, eu vou até dar uma destacada aqui para a gente observar melhor essas informações, né? Então, eu sei que o comprimento da pista é 3,4 metros, certo? Significa que quando o avô de Débora dá uma volta, ele só vai percorrer 3,4 metros. Só que ele tem que dar uma quantidade de voltas, né, que nos leve a encontrar 1,5 quilômetros. Então, se eu der, se o avô de Débora, né, ele fizer x voltas, então esse x vai ser multiplicado por 31,4, né? Porque cada volta é 31,4. Se ele percorrer x voltas, qual é o valor que ele vai ter que encontrar? Ele vai ter que encontrar o valor de 1,5 km. Só que 1,5 km é a mesma coisa que 1.500 metros, né? Como a unidade aqui está em metro, aqui eu também tenho que transformar esse 1,5 km para metro, que é a mesma coisa que 1.500 metros, tá certo? Então, agora esse 31,4 passa dividindo, então eu vou pegar 1.500 dividido para 31,4, né? Quando a gente realiza essa divisão aqui, né, o valor que nós vamos encontrar vai ser o seguinte. Aproximadamente, né, 47,8 voltas, beleza? 47,8 voltas. Só que ele quer saber o menor número inteiro, né, de voltas. Então, para ele chegar a 1.500 metros, ele tem que fazer o seguinte: 47,8 voltas. Chegaria, por exemplo, 2.500. Só que ele quer saber o menor valor inteiro. Então, não pode ser 47, por quê? Porque se fosse só 47, ele não iria percorrer os 1.500 metros. Ele iria faltar um pouco. Então, tem que ser o próximo inteiro. Ou seja, o número de voltas vai ter que ser 48. Porque ele vai, com 48 voltas, ele vai passar um pouquinho de 1.500 e vai estar solucionado o nosso problema. Beleza? Então, resposta correta, item B. Tá certo? É isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Até o próximo vídeo.